Olá! Estamos de volta para darmos continuidade ao curso Visão Panorâmica da Bíblia. Nós temos estudado sobre o Antigo Testamento e temos procurado compreender os movimentos históricos do povo de Deus, do povo de Israel. E nós estamos agora estudando os profetas menores. Hoje nós iremos começar com o profeta Naum. Em aulas anteriores eu expliquei que esse termo menores é tão somente por conta do tamanho dos livros, apesar de que o profeta Zacarias, também considerado um profeta menor, tem um livro com pouco mais de capítulos que normalmente tem os profetas menores. Vejam bem, nós já vimos como Moisés deu a lei de Deus ao povo. O povo então tinha algumas responsabilidades sociais, responsabilidades morais, responsabilidades civis e cerimoniais. Moisés deu os princípios da lei do Senhor e os profetas cuidaram então de dizer ao povo em cada momento histórico quando esse povo não estava então cumprindo esses princípios. E no caso hoje do profeta Naum, muito interessante é nós percebermos que Deus já havia falado com a nação de Nínive. Na verdade, o profeta Naum, cujo nome significa Yahvé, o justo juiz de toda a terra, esse profeta vai profetizar especificamente contra a nação de Nínive, que era a capital do grande império da Assíria. O profeta Jonas, como nós estudamos anteriormente, já tinha sido chamado por Deus para pregar aquela nação. Ele teve muita resistência para ir, dizia que com certeza Deus perdoaria aquela nação quando ela se arrependesse, e de fato foi isso que ocorreu, conforme nós vimos. O profeta Jonas, depois de muita resistência, pregou aos ninivitas. Eles se arrependeram e Deus os perdoou. Agora ocorre um grande juízo 200 anos depois que o profeta Jonas havia pregado. Vamos ver como que se constrói. Esse é um livro muito pequeno. Nós vemos que lá no capítulo 1, nós vemos que fala sobre a justiça de Deus, com Deus sendo o juiz de toda a terra. No capítulo 2 e 3 vai falar da queda de Nínive. Portanto, é um livro muito curto. E esse livro então vai relatar o juízo de Deus sobre essa nação. No tempo de Jonas houve um arrependimento. 200 anos depois, aquela nação havia efetivamente excedido os limites de Deus e ele agora estava decidido a condenar essa nação. Naum não é mencionado em nenhum outro lugar. Ele é da cidade de Elcos, na verdade uma aldeia que ficava próxima de Jerusalém. A provável data do livro é 650, 615 a.C., embora Naum não se refira a nenhum rei. Os estudiosos chegaram à conclusão dessa data por conta dos fatos ocorridos com Nínive. O juízo, então, foi declarado contra a Síria e ocorreria efetivamente no ano de 612 a.C. Ele fala também da destruição da cidade de Tebas, que
que ocorreu em 663 a.C., Tebas, no Egito, né? Naum, na verdade, significa confortado por Yahvé. Quando profetizou, o reino do norte já havia sido destruído pela Síria. Ou seja, nós vimos nos livros históricos que depois da divisão da nação de Israel, 10 tribos ficaram no norte e 2 tribos no sul. No período da pregação de Naum, as 10 tribos do norte já tinham sido cativas pela Assíria. E o cativeiro de Judá estava muito próximo. A Assíria não aproveitou a chance que fora dada por Deus 200 anos antes e simplesmente preferiu continuar num caminho que desagrada a Deus. Nínive, como eu disse, era a capital da Síria, dominou o Oriente Médio durante 150 anos, mas em 612 os babilônios conquistaram esse símbolo de opressão e de crueldade, que era Nínive, a capital da Assíria. O profeta vê a queda de Nínive com toda a paixão contra o inimigo hereditário, poucos anos antes desse acontecimento histórico. Judá, nesse período, já se encontrava oprimido pela Assíria, que lhe impunha tributos excessivos e uma pesada escravidão. Judá havia, por conta disso, procurado aliança com outras nações e procurava se fortalecer, não buscando a Deus e não se consertando diante da presença de Deus e voltando aos princípios básicos estabelecidos pela lei de Moisés, mas preferia fazer aliança com as nações. Por isso, a vida nacional e espiritual do povo definhavam pouco a pouco. E é nesse contexto, então, que surge a poderosa voz do profeta Naum. Vamos ver o que ele diz. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança, é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. No capítulo 2, versículo 8 diz: Nínive, desde que existe, tem saído como um tanque de águas. Elas, porém, fogem agora. Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Nínive teve o seu momento com o profeta Jonas e Deus esperou 200 anos para trazer juízo a essa nação. Mas como não houve mais conserto, Deus, sendo um justo juiz da terra, conforme está exposto no capítulo 1, teve que julgar essa nação. O profeta Abacuque é um outro livro bem pequeno, como a maioria que nós sabemos, dos profetas menores. Lá no capítulo 1 e 2, nós vemos que a justiça de Deus é que está em questão. Esse livro é muito interessante porque traz um diálogo entre o profeta e Deus. O profeta se apresenta diante de Deus com uma série de inquietações, porque ele tem percebido como o pecado tem assolado a nação de Judá e ele faz questionamentos a Deus acerca do que aconteceria com essa nação e o que aconteceria posteriormente ao juízo que viria sobre a nação de Judá. Lá no capítulo 3, nós vemos uma lindíssima oração de louvor a Deus feita pelo profeta. A mensagem profética de Abacuque vai fazer uma relação entre a paciência e a santidade de Deus. Até que ponto Deus tolera o pecado porque tem muita paciência, mas ao mesmo tempo se esbarra com a sua santidade.
A questão é que Deus é longânimo e tardio em se irar. Porém, por conta da sua santidade, não pode tolerar indefinidamente a prática do pecado. E nesse caso, não poderia tolerar indefinidamente a prática do pecado da nação de Judá. O profeta, então, como eu disse anteriormente, estabelece um diálogo com Deus e questiona sobre a pecaminosidade da nação de Judá. O autor é Abacuque, que se autodenomina de profeta no capítulo 1, versículo 1, e parece ser aceito como tal, né? Porque Deus manda que ele escreva aquela mensagem em tábuas. Ele não é identificado pela sua linhagem familiar e nem pelo seu local de nascimento. A data provável desse livro é o ano de 609 a.C., pois o ministério desse profeta é anterior à invasão da Babilônia na nação de Judá. Ou seja, é anterior à invasão que os babilônios promoveram na cidade de Jerusalém, levando toda a maioria do povo cativa, deixando apenas os pobres na terra, conforme nós vimos lá no final do segundo livro de Reis. O nome desse profeta significa lutador. Ele foi contemporâneo dos profetas Jeremias, Naum e Sofonias. Um novo poder político estava em ascensão, que era a Babilônia. Ele é um povo cruel também, mas não ultrapassou a crueldade dos assírios. Só que Deus sempre estabelece um juízo e, por mais cruel que fosse os assírios, Deus levanta os babilônios e fazem com que eles derrotem os assírios. E, posteriormente, derrotam também e, infelizmente, a nação de Judá. Entretanto, a Babilônia também seria condenada, como havia sido a Assíria. E essa condenação foi profetizada pelo profeta Daniel, e na história nós vemos na ascensão do Império Grego, na direção, no comando, né, de Alexandre o Grande. Então, vejam bem, depois que a nação de Israel se dividiu, a grande nação que leva cativa as 10 tribos era a Assíria. Depois, Deus levanta uma nação mais poderosa ainda, a Babilônia. Vence a Assíria e também vence o povo de Deus. Leva as 2 tribos que formavam a nação de Judá para a Babilônia. E depois da Babilônia, Deus levanta o Império Medo-Persa, que finalmente é destruído pelo Alexandre o Grande, imperador da Grécia. E eu gostaria de finalizar o livro do profeta Abacuque lendo o final da esplendorosa oração que ele fez. Diante da convicção de que tantos juízos seriam feitos por Deus, Abacuque colocou no coração que, independente de qualquer coisa, ele manteria sua fidelidade a ele. E assim diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira não minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas não produzam
as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e aos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Essa deve ser a mesma disposição do nosso coração, ainda que todas as coisas estejam bastante difíceis, ainda assim nós nos alegraremos e estaremos firmes servindo ao nosso Deus. Agora, o livro do profeta Sofonias pode ser esboçado da seguinte forma: o dia de Javé, palavras contra as nações vizinhas e palavras contra Jerusalém e a nova salvação. O grande objetivo dessa profecia de Sofonias era ajudar o rei Josias a fazer Judá voltar-se para Deus. Na verdade, esse era o grande papel dos profetas: exortar o povo, consolar o povo, edificar o povo. Eles queriam que o povo se mantivesse fiel à lei dada por Moisés, porque essa era a condição para esse povo não perder a terra que haviam recebido de Deus. Entretanto, aqui nesse contexto de Sofonias, já era tarde para Judá, pois o julgamento estabelecido por Deus já estava se aproximando. Sofonias era descendente do rei Ezequias e parente do rei Josias. A data dessa profecia é por volta do ano 635 a.C. Sofonias significa Jeová guardou. Ele profetizou poucos anos antes do profeta Jeremias e foi contemporâneo também do profeta Abacuque. Antes do rei Josias, quem governou foi o rei Manassés, um rei muito ímpio mesmo, que se manteve no poder durante 55 anos. Mas ao final, pela bondade e misericórdia de Deus, esse rei reconheceu seus pecados e reconheceu Deus como o Criador de todas as coisas e se consertou diante dele. Entretanto, o pecado alastrou na nação de Judá, de modo que nem mesmo a reforma efetuada pelo rei Josias pôde mudar esta situação. De modo que esses três profetas que foram contemporâneos, Jeremias, Abacuque e Sofonias, tentaram de todas as formas evitar o cativeiro de Judá, mas não foi possível por conta da dureza do coração do povo. E em função disso, Deus efetivamente estabelecera o julgamento. O tema predominante então desse livro é o Dia do Senhor. Esse dia grandioso seria marcado pela destruição de todas as nações, mas também de Judá por conta das suas falhas morais e religiosas. Sofonias pensou profundamente sobre o pecado e assim tirou as suas próprias conclusões. A salvação seria apenas para um resto da nação que permanecesse com humildade e modéstia. As profecias dos profetas, de um modo geral, têm um juízo muito intenso, conforme nós vemos aqui em Sofonias. Olha, o grande dia do Senhor está perto, e se apressa
muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Mas como eu disse em outros momentos, apesar da dureza desse juízo contra aqueles que não aceitam a lei do Senhor, a palavra de Deus dada aos profetas sempre termina com uma consolação. Conforme nós vemos aqui no capítulo 3, eu lerei o versículo 17 e o 20. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei. Certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. A mensagem de juízo é que eles perderiam a terra e seriam levados cativos para a Babilônia. Mas ao mesmo tempo, Deus já dá a mensagem de consolo, que esse povo retornaria para a terra e jamais seria abandonado por Deus. Nós voltamos na nossa próxima aula para finalizarmos com os profetas, os 3 profetas, Ageu, Malaquias e Zacarias, que profetizaram depois do retorno da nação para Jerusalém novamente. Eu aguardo você para finalizarmos.